Em um universo tão caótico e imprevisível quanto o de Hora de Aventura, é curioso pensar que um dos personagens mais pé no chão não está nem vivo no sentido convencional da palavra. Prismo, o mestre dos desejos, é literalmente uma projeção na parede de um quarto onde um cara comum dorme para sempre. Ele é, ao mesmo tempo, uma entidade cósmica e alguém que poderia ser seu amigo no sofá, conversando sobre qualquer coisa. E talvez seja justamente isso que faz do Prismo um personagem tão interessante. Ele é um ser imenso, mas ao mesmo tempo, muito humano. Quando o conhecemos pela primeira vez, no final da quarta temporada, Prismo já se destaca por não ser aquele tipo de figura mística, distante e fria. Ele não fala em enigmas, não faz suspense desnecessário, não age como se fosse superior. Muito pelo contrário, ele é direto, tranquilo, divertido. Até Jake brinca que ele é o número 3 na lista de caras mais legais, e isso diz muito sobre a função dele dentro da série, já que esse mundo muitas figuras poderosas são arrogantes, manipuladoras ou indiferentes. Já o Prismo, ele é bem acessível. Ele conversa com Finn e Jake como se fossem iguais, como se não houvesse nenhuma barreira entre a divindade e o mortal. Mas o que realmente torna o Prismo um personagem memorável não é só a sua vibe descontraída, é a relação que ele constrói com Jake. Ao contrário da maioria das pessoas que o procuram, Jake não está interessado em usá-lo apenas como ferramenta para realizar desejos. Ele o enxerga como alguém, como uma pessoa, e esse simples gesto muda tudo. Prismo, que passa a eternidade atendendo pedidos de outros, encontra em Jake algo raro, uma amizade verdadeira. Essa amizade é construída de forma discreta. Apesar de vermos essa amizade em tela, o desenho dá a entender que eles conversam e se encontram muitas vezes fora das telas, assim por dizer. É muito legal observar como Jake se sente confortável na presença de Prismo, como ele confia nele, como compartilham momentos comuns, quase que banais. E pro Prismo isso tem um valor imenso. Ele, que existe num estado de projeção, longe do mundo real, encontra em Jake uma ponte para algo mais tangível, mais humano. E essa conexão se torna um dos pilares da sua existência. E é justamente por isso que a morte de Jake muito tempo depois tem um impacto devastador em Prismo. Para ele, não é só a perda de um amigo, é a perda da sua âncora, da única ligação que o mantinha conectado ao mundo de verdade. Sem Jake, o Prismo entra em uma espiral de dor e estagnação que muda completamente a forma como vemos. É aqui que entra o tema do luto. Muitas vezes, quando pensamos em luto, imaginamos lágrimas, tristeza explícita, desespero, mas o luto também pode se manifestar de outras formas, mais silenciosas, mais corrosivas. No caso de Prismo, ele se transforma em alguém que repete memórias, que revisita o universo onde Jake ainda tá vivo, que recria realidades alternativas só para sentir de novo aquela sensação de conforto. Por isso, me diz, quem nunca desejou poder congelar um momento bom e revivê-lo para sempre? Porém, como a própria animação mostra, viver de reprises não é viver de verdade. Vemos que o Prismo fica preso em um ciclo que parece seguro, mas que na prática é uma prisão. Ele cria Fiona Cake como uma forma inconsciente de recriar o mundo que perdeu, não porque ele queira inovar, mas porque não consegue se desapegar do passado. Então Fiona e Cake se tornam mais do que personagens. Elas são um reflexo do escapismo de Prismo, a sua fuga da dor. Esse escapismo é outro ponto que vemos no personagem. Todos nós buscamos algum tipo de fuga, seja em jogos, filmes, séries ou até mesmo sonhos acordados. Existe um alívio em se desligar dos problemas e mergulhar em algo que nos faz sentir melhor. O problema é quando essa fuga deixa de ser um descanso e vira a única forma de viver. E é exatamente isso que acontece com o Prismo. Ele passa tanto tempo olhando universos paralelos onde Jake ainda existe, ou se perdendo nas histórias que inventa, que começa a desconectar de si mesmo. Até a sua aparência muda, olheiras, barba por fazer, um jeito mais cansado, detalhes visuais que simbolizam a deterioração de alguém que deixou de cuidar de si mesmo. Mas como o desenho insiste em mostrar, escapismo não é necessariamente ruim. Ele pode ser algo para encontrar consolo, inspiração, até para criar laços. O próprio arco de Fiona e Cake deixa isso claro. Embora tenham nascido como um produto do apego de Prismo ao passado, elas acabam se tornando algo novo, algo vivo. E no fim das contas, é justamente ao acompanhar Fiona e Cake que Prismo começa a sair aos poucos do seu estado de paralisia. E pro final de Fiona e Cake, vemos que o escapismo de Prismo deixa de ser uma prisão individual e começa a virar uma ponte para se conectar com outros. Esse detalhe conversa muito com algo que vemos no próprio fandom de Hora de Aventura. Afinal, por que tantas pessoas se reúnem para discutir personagens, teorias, universos? Porque, de certa forma, também estamos praticando escapismo coletivo. Nos encontramos em histórias que nos confortam, mas o mais importante é que nos encontramos uns aos outros através delas. Quando Fiona se conecta com Astrid pelo amor à sua própria história, isso não é só uma piada metalinguística, é um reflexo de como a ficção pode aproximar pessoas reais. Voltando ao Prismo, é fascinante pensar que ele mesmo não é exatamente real, ele é apenas a projeção de um homem que dorme eternamente. Essa camada adiciona ainda mais peso à sua história. Quem é o verdadeiro Prismo? O homem que sonha ou a projeção rosa na parede? Talvez os dois, talvez nenhum. Mas isso importa menos do que a forma como ele sente, como ele sofre, como ele se conecta, porque apesar de toda a sua estranheza, Prismo é um dos personagens mais humanos do desenho, e é justamente aí que mora o significado maior dele dentro de Hora de Aventura. Enquanto outros personagens representam ideias como coragem, amizade, sacrifício
sacrifício ou redenção, Prismo representa algo mais frágil, mais íntimo, que é o modo como lidamos com a perda e como buscamos escapar dela. Por isso é impossível falar do Prismo sem lembrar do Simon. Os dois personagens são colocados lado a lado porque, de certa forma, vivem versões diferentes do mesmo problema, que nesse caso é o que fazer depois de perder aquilo que nos era importante. No caso de Simon, a dor está ligada a Beth e a sua própria identidade. Depois de perder a coroa, ele se vê vazio, incapaz de voltar a ser quem era, mas também incapaz de encontrar um novo propósito. O luto do Simon é melancólico, pesado, ele mergulha em si mesmo até se perder, como alguém que carrega um fardo tão grande que não consegue levantar a cabeça. Essas duas formas de luto, o mergulho melancólico de Simon e a fuga escapista de Prismo, são reflexos de como nós, humanos, lidamos com perdas na vida real. Alguns se afundam em tristeza e isolamento, outros tentam se distrair a qualquer custo, seja vivendo em memórias, sonhos ou hobbies para não ter que pensar. Nenhum desses caminhos é errado em si, mas ambos podem se tornar prisões se não houver um momento de virada. E a beleza da narrativa de Hora de Aventura é justamente mostrar que, embora Simon e Prismo tenham dores diferentes, ambos encontram uma forma de recomeçar. Simon entende que precisa viver sem Beth e que a sua história ainda não acabou. Prismo descobre que Fiona e Cake não são só uma repetição do passado, mas uma nova chance de se conectar, de criar algo genuíno. Essa comparação torna o arco dos dois ainda mais interessante, porque mostra que não existe apenas uma forma de lidar com o luto, mas sim múltiplos caminhos que no fundo nos levam ao mesmo aprendizado, que a vida não vai esperar por ninguém. E claro, se estamos falando da perda de Jake e como isso afetou o Prismo, é impossível não falar em como isso também afetou o Finn e como ele também demonstra outra forma de luto. Isso tudo torna ainda mais trágico e ao mesmo tempo mais bonito. Finn, agora que tá mais velho, enfrenta a vida sem seu irmão de criação, sem aquele companheiro que sempre esteve ao seu lado. O desenho mostra como ele tenta preencher esse vazio se aproximando dos filhos de Jake, ajudando outras pessoas. É quase como se Finn tivesse se tornado um resolvedor de problemas, para não precisar encarar as suas próprias emoções. Essa é a versão dele de escapismo, se ocupar com tarefas externas, para não precisar lidar com seu eu interno. Dá pra dizer que Prismo faz algo semelhante, mas em uma escala cósmica. Ambos, no fundo, estão tentando tapar o mesmo buraco, a ausência de Jake. E é justamente por isso que esses arcos conversam tão bem, mostram como uma única perda impacta em diferentes personagens, de diferentes formas. Jake, que sempre foi o alicerce emocional do desenho, continua sendo esse alicerce mesmo depois da morte, só que agora, por contraste, através da falta que ele faz. Ele se torna um personagem ainda mais grandioso, porque a sua ausência moldou a trajetória de quem ficou. Existe outro aspecto do personagem que torna tudo ainda mais profundo, que é a revelação de que Prismo que conhecemos não é exatamente ele mesmo, mas a projeção de um homem que dorme para sempre. Esse detalhe pode parecer pequeno, mas carrega um simbolismo enorme. O que significa ser uma projeção e não ser o real? Essa questão dá um ar quase filosófico à personagem. Afinal, se Prismo só existe porque alguém sonha com ele, até que ponto ele é real? E se é apenas uma versão, o que dizer de suas dores, suas amizades, seu luto? É justamente aqui que Hora de Aventura nos surpreende de novo, porque mesmo sendo uma projeção, Prismo sente de verdade. Ele ri, se conecta, sofre, ama, e isso nos leva a uma reflexão importante. Não importa se você é real no sentido literal, o que importa é o impacto que você tem e as relações que constrói. Para Jake, Prismo era um amigo, para Fiona e Cake, um criador, um guia. Para Simon, um reflexo de sua própria dor. Em todos esses casos, a existência de Prismo teve valor, teve peso. Esse tema dialoga com a experiência humana de forma muito impactante, porque quantas vezes não sentimos que estamos apenas projetando versões de nós mesmos para o mundo, sem saber se somos de fato autênticos? Quantas vezes não pensamos que estamos apenas sobrevivendo, em vez de viver plenamente? Prismo simboliza esse dilema. Ele é um ser imenso, com poder quase infinito, mas ao mesmo tempo se sente vazio, frágil, incompleto. O homem que dorme eternamente é de certa forma a versão mais literal do escapismo. Alguém que opta por nunca acordar, por nunca enfrentar a realidade. Já a projeção de Prismo é o resultado disso, uma existência que parece ativa, mas que no fundo carrega a sombra de uma figura permanente. No fim, o que é que o Prismo representa para a narrativa maior do desenho? A resposta pode ser resumida em uma única palavra: amadurecimento. Até porque Hora de Aventura sempre foi sobre crescer diante de situações que parecem maiores do que nós. Ele nos ensina que até mesmo quem tem todo o poder no mundo não consegue escapar do que é mais humano: o luto. Não existe desejo que traga Jake de volta. Não existe universo paralelo que substitua a sua ausência. Tudo o que resta é lidar com a dor, encontrar novas formas de seguir e, principalmente, carregar a memória de quem partiu sem deixar que ela se transforme em prisão. No fim das contas, esse é o grande recado que Hora de Aventura transmite através dele. Viver é doloroso? Sim, mas também é belo. A dor nunca desaparece por completo, mas pode se transformar em uma parte daquilo que nos torna humanos.